Irmãos, hoje um dia tão especial, hoje é dia de Pentecostes. E talvez você esteja se perguntando o que é Pentecostes, né, irmãos? Eu sei que durante a história da própria igreja, durante a nossa vivência, a gente abandonou muitas coisas, muitas festas que deveriam permanecer no nosso calendário, porque as festas originalmente judaicas, elas eram extremamente proféticas e carregadas de significado para a igreja, carregadas de significado para nós. A nossa origem, ela está lá, nas celebrações judaicas. E todo o Antigo Testamento, em tudo que eles faziam, nas festas que celebravam, nos rituais, nos cerimoniais, tudo apontava para o advento de Cristo, para a vinda de Yeshua, para a vinda de Jesus enquanto Messias, enquanto Salvador. Então, nós vamos perceber e vamos ver que eles tinham 3 festas que eram principais no calendário judaico. A primeira delas é uma que nós mantivemos no nosso calendário cristão, celebramos ela, que é a Páscoa. A Páscoa é o Cordeiro de Deus que foi imolado, e você percebe que a origem da Páscoa está lá no Egito, quando eles matam o cordeiro e celebram a Páscoa apontando para o Messias que havia de vir, apontando para Cristo. Mas isso também remonta desde o primeiro sacrifício que o próprio Deus fez lá no Éden para cobrir a vergonha de Adão e de Eva. Então, o que é a Páscoa? A Páscoa é uma celebração pelo reconhecimento da própria salvação que foi dada pelo próprio Deus. O seu Filho que foi enviado para que todo aquele que nele crê não perecesse, para que a sua vergonha fosse coberta e perdoado definitivamente. Então aqueles rituais da Páscoa cessaram porque o Cordeiro veio ao mundo, Cristo veio ao mundo e ele é a nossa Páscoa. Mas nós não podemos nos deter apenas na Páscoa. Por quê? Após a Páscoa, 50 dias depois, eles celebravam o Pentecostes. O Pentecostes foi um nome grego aplicado à festa das colheitas, às festas chamada festa da colheita. Pentecostes, por causa da cultura grega, que 300 a.C. aproximadamente começou a ter uma grande influência no mundo da época. Então eles pegaram a festa da colheita e começaram a chamar de Pentecostes, porque Pentecostes quer dizer 50. Então era 50 dias após a Páscoa, eles celebravam a festa da colheita. E o que era a festa da colheita? Quando eles lançavam a foice na primeira colheita, e normalmente era a colheita da cevada e do trigo, eles ali ofereciam, pegava a primeira parte e oferecia ao Senhor e celebrava ao Senhor pelo fruto da terra. E ali eles faziam uma grande celebração. Então, a festa da colheita era o reconhecimento da graça, do favor de Deus sobre a terra, em favor dos homens. Era o cuidado de Deus com o seu povo, era a provisão de Deus com o seu povo. E o que isso aponta para nós? Isso aponta Cristo. A Bíblia nos aponta e nos diz a respeito disso. Cristo era o unigênito de Deus e ele se tornou o primogênito, o primeiro. O primeiro, através da sua ressurreição, nos dá a possibilidade de celebrar agora uma grande colheita de pessoas que, a mesma maneira de Cristo, ressuscitarão no tempo do fim, na colheita final. Mas muitas colheitas estão sendo feitas. E é aqui que eu quero pontuar e tomar como base de maneira profética, e por isso essa mensagem de hoje é uma mensagem profética. Porque eu acredito, irmão, eu acredito que nesse tempo nós estamos sendo preparados, não como uma igreja pentecostal, mas como uma igreja da colheita. Porque nós associamos o dia de Pentecostes apenas com um movimento de poder, apenas com um movimento de algo que Deus fez para a igreja. Mas Pentecostes não é algo simplesmente que Deus fez para a igreja, mas era algo que Ele estava chamando para fazer através da igreja. Então, celebrar Pentecostes não é só celebrar a alegria daquilo que Deus depositou na igreja, mas é também assumir um lugar de entendimento e compreensão daquilo que Ele está nos chamando a viver a partir do que Ele fez para e através da igreja. Por isso eu quero ler com você um texto que é o texto áureo
quando a gente vai falar de Pentecostes. Texto no Novo Testamento que vai ser a chave, que vai ser a base de toda a compreensão daquilo que no Antigo Testamento era apenas uma festa que celebrava a colheita de uma terra que havia lhes dado sustento, para agora uma festa que iria iniciar a colheita de muitas vidas que seriam trazidas e levadas agora e apresentadas ao Senhor e ao seu reino, estabelecidas em seu reino. Por isso, eu quero pontuar algumas coisas aqui nessa noite. Ok? Lá em Atos capítulo 2. Perceba comigo o que diz. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Até aqui, irmãos. Esse texto, ele vai nos revelar algo muito mais do que uma manifestação sobrenatural de poder. Ele também revela isso. Mas eu quero fazer uma aplicabilidade em relação aos dias que nós estamos vivendo. Perceba comigo, antes de Pentecostes acontecer, 50 dias antes, Jesus estava sendo crucificado. Jesus passa 3 dias como morto e no terceiro dia ele ressuscita. É a Páscoa do Senhor, é a celebração da Páscoa. Ele ressuscita, ele cumpre a Páscoa na sua morte, no terceiro dia ele ressuscita, e agora os dias que se seguem, a Bíblia diz que Jesus ressuscitado, ele se manifesta para os discípulos e passa 40 dias, lá em Atos 1, ele diz que passa 40 dias ensinando os seus discípulos a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus. Depois, antes de Jesus subir aos céus, em Atos 1:8 ele diz: vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Jesus é levado aos céus. Os anjos falam para aqueles que estavam ali presentes, os anjos dizem: da mesma maneira que vistes ele subir, verão ele descer. Ele vai voltar. Então eles vão para Jerusalém, permanecem reunidos em um cenáculo. O que era um cenáculo? Era um lugar em cima de uma casa, onde eles estavam reunidos, e diz que haviam ali em torno de 120 pessoas. Estavam ali os apóstolos, a mãe de Jesus, vários discípulos, tinham 120 pessoas. 120 pessoas reunidas em torno de uma semana. Perceba comigo, irmãos. Nada acontecia. Estavam uma semana orando, buscando e esperando no Senhor. A primeira coisa que eu quero pontuar com você é que Pentecostes é o limite entre a espera e a realização. Pentecostes, ele vai forjar em nós um caráter de fé, um caráter que coloque em nós uma percepção, não pela terra presente, mas por aquilo que está por vir. Pentecostes vai nos fazer aprender a olhar as estações. Por quê? Porque o cultivo da terra dependia da observação das estações. E por isso Jesus dizia: olha, vocês sabem observar as estações, sabem quando vai chover, quando vai fazer sol. Vocês precisam discernir o tempo das coisas, o tempo da minha vida, observando as estações. Então, observar as estações era fundamental para discernir o tempo de plantar, mas não só o tempo de plantar, mas também o tempo da colheita. As datas festivas, elas eram observadas como um tempo onde você poderia colher o fruto da terra,
reconhecendo a graça e o favor de Deus naquilo que ele havia feito para o seu povo e pelo seu povo. Então eles celebravam a festa, por quê? Porque a celebração pública demonstraria a todos os povos que Deus era Senhor sobre a colheita, que Deus não era Senhor só sobre a colheita, mas era Senhor sobre a terra. E Deus era Senhor sobre a terra e Senhor sobre o seu povo. E o que nós aprendemos com isso? Primeiro, é que nós precisamos discernir tempos e estações. Esse não é um tempo de nós murmurarmos, reclamarmos, retrocedermos na nossa fé ou achar que as coisas acabaram. Irmãos, muitas das vezes preparar o solo, muitas vezes observar o tempo, talvez pudesse ser desgastante para quem estava nesse processo de semeadura e na expectativa daquilo que a terra iria gerar. Então, quando você vê que 120 pessoas estão reunidas no cenáculo, elas não estavam vivendo absolutamente nenhuma movimentação espiritual. Às vezes a igreja, ela se movimenta de maneira muito almática, muito sensorial, achando que a graça e o favor de Deus está sobre ela só quando ela sente alguma coisa, quando ela sente um arrepio, quando ela sente, uma presença, algo. Você, às vezes, vincula a graça, o favor, o amor de Deus a sensações. Mas eu quero te perguntar, o que será que aqueles homens naquele cenáculo estavam sentindo? Jesus já não estava presente. O Messias havia sido elevado aos céus e talvez muitos estivessem se sentindo só, esperando uma promessa que não chegava, esperando algo acontecer e talvez começando a entrar em vários questionamentos. E o primeiro questionamento antes de Jesus subir era a pergunta que eles fizeram: Senhor, quando será que isso vai acontecer? Quando todas as coisas serão restauradas em Israel? O Senhor disse: não vos compete saber o dia. Porque às vezes nós estamos ansiosos, preocupados, achando quando que vai ser, Senhor, quando que as coisas vão acontecer, quando vai mudar, quando vai vir um grande avivamento, quando eu vou sentir de novo a sua presença. Irmão, a primeira coisa que nós precisamos entender é que o tempo traz também perseverança. E perseverança vai trazer a nós um nível, um padrão mais elevado de maturidade. Uma fé que só resiste a pequenos momentos de sensação é uma fé que está fundamentada na alma. Mas uma fé bíblica, uma fé que está fundamentada em uma pessoa, ela não tem como parâmetro um tempo curto, mas ela tem como parâmetro em quem nós esperamos e não o que ele vai fazer. E essa era a grande chave da colheita deles. Eles não tinham como parâmetro o tempo, a terra. Observe a terra de Israel. A maioria da terra de Israel, até hoje, é uma terra de deserto. A areia é uma areia cheia de pedras. E ainda assim, eles eram um povo que tinham abundância na sua colheita. Por quê? Porque a fé deles não estava fundamentada nas perspectivas terrenas, eles não estavam fundamentados no tipo de solo, no tipo de vento, no tipo de clima. Às vezes nós estamos achando que o tempo ele está roubando a fé de muitos. Nós às vezes achamos que o Senhor tem que mudar as sensações para a gente continuar crendo. Não, é o contrário, irmão. A nossa fé, a nossa confiança em Deus não pode estar fundamentado nas perspectivas subjetivas e transitórias desse tempo, desse mundo. Hoje nós vivemos um tempo de isolamento, de quarentena, mas até isso é transitório ou não. Eu fico pensando que tipo de igreja nós seremos daqui para frente. Nós não podemos caminhar, nós não podemos depositar a nossa alegria, fé e esperança nas circunstâncias temporais. Quantas vezes nós vemos a meteorologia? Quantos de nós já observamos isso? A meteorologia faz uma previsão. Tudo é apenas previsão, porque ninguém tem garantia se vai chover ou se vai fazer sol. Então há uma previsão. A previsão do tempo é que amanhã vai chover, mas pode soprar um vento, mudar a direção das nuvens
e fazer com que não chova. E o problema é que às vezes nós estamos colocando a nossa confiança, a nossa esperança em previsões. Talvez a previsão diga para você que você já não vai ter mais recurso daqui a um mês. Talvez a previsão diga que se você tiver uma enfermidade, você vai morrer. Talvez a previsão futura não sejam as melhores. Talvez para você que esteja nos ouvindo, mas deixa eu te falar. Deus é Senhor sobre o tempo. Deus é Senhor sobre a terra. E ainda que as aparentes previsões sejam catastróficas sobre a sua vida, nós cremos em um Deus que é capaz de repente, mudar o vento, mudar as estações, mudar a terra e fazer com que a gente comece a viver o nível de colheita abundante. Nós precisamos discernir, primeiro, quem é o Deus de Pentecostes, quem é o Deus da colheita, quem é o Deus que governa sobre a terra. Ei, Deus não governa apenas sobre pequenas circunstâncias. Todo o universo está em suas mãos. Deus é um Deus que tem todo o poder. A Bíblia diz, há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Não há, irmão. Para Deus não há impossível. Para Deus não há impossibilidade. Para Deus não há nenhuma variação de dúvida naquilo que Ele pode fazer. Por isso, a primeira coisa que eu quero te falar nessa noite, não dependa de previsões, não dependa de circunstâncias. Talvez o vento esteja soprando para cá ou para lá, ou se você olhar para o horizonte, parece que as nuvens estão escuras, mas você precisa continuar crendo. Crendo, porque o Senhor quer nos dar uma grande colheita nesses dias. Aquela igreja estava isolada em um lugar, no cenáculo. 7 dias onde nada acontecia. 7 dias onde parecia que as promessas não iam se realizar. 7 dias onde parecia que o tempo estava jogando contra eles. Ei, o tempo é apenas um instrumento que Deus usa para nos amadurecer em seus propósitos. Nós precisamos aprender a discernir o tempo, mas precisamos aprender também a esperar. Ei, por favor, espere no Senhor. Espera no Senhor. Eu lembro de uma vez, alguém disse para mim, eu nunca mais esqueci quando eu era jovem. Estava tão preocupado com algumas coisas e uma pessoa falou para mim, ei, calma, ainda não é o fim. Sabe, se as coisas ainda estão acontecendo é porque nós temos a possibilidade de reverter o fim das coisas. Tem muitas pessoas que estão olhando, já tendo e sofrendo com possibilidade de coisas que ainda não aconteceram. Ei, calma! Confia no Senhor. O Senhor, Ele é Senhor sobre o tempo, sobre as estações, sobre a terra, sobre o universo. De repente, eu quero te falar que de repente Deus pode soprar um vento. De repente as circunstâncias podem mudar. De repente uma chuva pode cair. Você precisa crer nisso. Segunda coisa que eu quero falar é que quando eles estavam reunidos naquele cenáculo, eles não viviam a sua fé. Eles não viviam a sua fé fundamentados em perspectivas humanas. Eles não viviam na esperança simplesmente da religião. Eu sei que tem muita gente que talvez esteja nos ouvindo tão decepcionado com a religião porque te venderam algo como se você, olha, você nunca vai sofrer, olha, você nunca vai ter problema, vem para Jesus, os problemas acabaram. Não, irmão. Às vezes nós precisamos compreender que ser humano é ser altamente espiritual. Pessoas estão vestindo uma capa de espiritualidade, se colocando num lugar de isenção, sabe, onde parece que as coisas que estão acontecendo ao seu redor, ela de alguma maneira quer suprimir na sua espiritualidade, como se não tivesse acontecendo, como se não tivesse existindo. Pessoas buscam o poder de Deus para terem sensações e se sentir melhor, mais aceitas, mais queridas. Quando aqueles homens estavam reunidos ali, a promessa daquilo que os fez reunir não era pela sensação que eles teriam, mas era pela missão que eles iriam cumprir. Então é aqui o segundo ponto que eu quero entrar. Deus tem um destino profético para a sua vida. Deus tem um chamado existencial que talvez ainda não tenha acontecido,
porque muitos não compreenderam que aquilo que Deus está trazendo do céu sobre nós não é para nos distrair na nossa alma, mas é para nos habilitar em seu propósito. O que o Senhor falou para eles é: vocês vão ficar lá até que do alto sejam revestidos de poder para serem minhas testemunhas. Então o que Deus está fazendo nesse tempo? Deus está tentando tornar você e eu testemunhas para um tempo de aflição. O que é uma testemunha? Testemunha é alguém que viu, que presenciou e que sabe, que tem provas concretas a respeito de um fato. O que Deus está fazendo nesses dias é nos tirando dessa religião subjetiva, sensorial, emocional e nos tornando um tipo de pessoa que vai experimentar, que vai experienciar a realidade da sua presença, a tal ponto que nós iremos ser testemunhas para o mundo e poder falar daquilo que não simplesmente nos contaram, mas o que nós estamos vivendo agora. Uma realidade de um tipo de gente. Uma realidade de um tipo de gente que consegue manifestar a graça e o favor de Deus, não a partir de circunstâncias, mas a partir daquilo que ela está experimentando. Sabe, eu tenho recebido notícias de pessoas que estão se voltando para o Senhor. Gente, deixa eu desligar aqui. Gente que está desliga o plug. Perdão, irmão, estou tentando ajeitar para o som melhorar aí para você. Tira o plug para mim. Então, o que o Senhor está nos chamando é para que nesse tempo nós possamos experimentar o poder do que é ser uma testemunha. O poder de Deus, ele não é algo que é dado simplesmente para curar as nossas feridas pessoais. Não, pelo contrário. O poder de Deus vem para nos colocar em um lugar onde nós vamos ter a capacitação sobrenatural do céu para manifestar uma realidade de um poder que não tem a ver com essa terra. O que é Pentecostes? É um Deus que está operando na terra em favor do seu povo. E o que Deus está fazendo nesse período agora, profeticamente, eu quero te falar, Deus está operando sobre a terra em favor do seu povo. Para quê? Para nos tornar testemunhas para um mundo que não consegue perceber a possibilidade de uma colheita em tempos de crise. É uma fé que vai na contramão, que vai contra a cultura, que nós não podemos ser propagadores do caos, mas nós temos uma mensagem de esperança, e é isso que eu quero te falar nessa noite. Deus é um Deus de esperança. Deus é um Deus que faz brotar rios no deserto. Deus é um Deus que, a Bíblia diz que, ainda que a árvore cortada seja lançada ao menor cheiro das águas, ao cheiro, ela não precisa mais estar plantada, mas ao cheiro das águas, ou seja, ao sinal da presença, apenas um ambiente da presença. Ela volta a brotar. Tem muita gente que talvez esteja se sentindo assim, como cortado, como arrancado, como se a sua vida não tivesse mais sentido. Ei! Não tem a ver com aquilo que fizeram contra você. Não tem a ver com as circunstâncias que você vive nesse momento. Ei, tem algo acontecendo. De repente Deus vai soprar e você vai brotar novamente. Por quê? Porque Deus ainda quer te fazer uma testemunha. Isso precisa estar dentro de nós como um sinal para esses dias. Isso é Pentecostes. Deus não encheu eles apenas para eles ficarem cheios e falando em outras línguas. Não, irmão. O que Deus queria era usar aqueles homens como aqueles que iriam colher, aqueles que iriam ceifar a terra. E isso me dá esperança. Por quê? Porque 120 homens desacreditados, muitos talvez sendo caçoados, porque depositaram a sua esperança em um Jesus e um Messias, onde o mundo falou: cadê o Messias de vocês? Cadê o Jesus que iria ser o rei de Israel? Cadê onde está?
Eles fizeram tanto e caçoaram tanto que a própria crucificação de Jesus, ela tem um quê de maldição, ela tem um quê, sabe, de blasfêmia, quando escreve lá em cima, eis aqui o rei dos judeus, porque eles agora falaram, cadê? E talvez muitos estejam vivendo uma vida cristã tão vazia nesse sentido, onde parece que não tem o que apresentar. Espera no Senhor, está chegando, hoje é Pentecostes, existe um Deus que ainda é Senhor sobre a terra, existe um Deus que ainda é Rei das nações, Rei do universo, e Ele é Rei na sua vida e na minha vida. Existe um Senhor que está liberando algo do céu nesses dias, e é aqui que eu quero profetizar, eu quero que essa mensagem seja profética para a sua vida. Está vindo algo do céu tão poderoso nesses dias, está vindo um som do céu, está vindo um vento impetuoso, que vai fazer com que a igreja nesses dias se levante, uma igreja poderosa, uma igreja cheia do Espírito de Deus, uma igreja que vai sair desse cenáculo, que vai sair desse isolamento social, que vai sair dessa quarentena, que vai sair mais forte do que entrou, que vai começar a viver um tempo de multiplicação. Eu creio que está vindo um tempo de uma grande colheita. Interessante que Atos 2, quando Pedro se levanta para pregar, ele vai fazer referência a Joel 2, onde diz que naqueles dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ali é um referencial de um avivamento. E justamente Joel 2 se cumpre em Pentecostes. Para quê? Para agora mostrar que aquela festa da colheita, que os grãos, a terra, que a cevada, que o trigo, não tinha a ver só com uma suficiência material e humana, mas tinha a ver agora com o que Deus iria fazer sobre a terra. A colheita não era mais do trigo, a colheita era agora de almas, era agora de pessoas. E quando Pedro se levanta e ele decide, ouça isso, ele decide dar uma resposta àquilo que Deus fez na vida dele, e ele se levanta para testemunhar, mais de 3.000, contavam homens, se converteram. Provavelmente, botem mais 3.000 mulheres, crianças, eu imagino que tinha ali em torno de umas 8.000 pessoas se convertendo, porque Deus começou a movimentar e a conectar em Pentecostes céu com a terra. Então, aprenda uma coisa, ou você vai continuar no cenáculo, lamentando pelas coisas que ainda não aconteceram, sendo desacreditado, ou você vai dar uma resposta a isso que Deus está fazendo nesses dias. Fique, mantenha a sua esperança, mantenha a sua expectativa, tem um som que está vindo do céu. Ei, mantenha a sua expectativa. Há uma igreja reunida, há uma igreja que está gerando expectativa, há uma igreja que vai ser testemunha entre as nações. E eu creio que está vindo um grande derramar de Deus. Muitas pessoas serão curadas, muitas pessoas serão transformadas. Irmãos, o mundo está esperando uma vacina para o Covid. O mundo está esperando que a OMS faça alguma coisa. O mundo está esperando que os governos façam alguma coisa em favor da fome, em favor da enfermidade. Deixa eu te falar. Ei, a resposta que nós vamos ter é uma resposta que vai vir do céu. Amém. Ainda que uma vacina aconteça, sabe o que eu creio? Que muitos vão reconhecer que foi Deus que fez. Israel talvez seja o país mais avançado agora nos testes de vacina que já estão fazendo. Ele começa a discernir o tempo, começa a olhar para as coisas, começa a olhar para aquilo que Deus está fazendo. Eu acredito, nós estamos vendo cientistas cristãos se levantando na nação e fora da nação. Nós estamos vendo que Deus está posicionando pessoas como testemunhas. Deus quer te usar. Não olhe para esse tempo como um tempo, sabe, de aflição, de dor. Não, olhe para esse tempo como um tempo de esperança, de reposicionamento, como um tempo em que a colheita está chegando. E nós é que seremos essas testemunhas que vão escrever a história dos últimos dias. Joel 2 começou em Atos 2, mas não terminou ali. Porque está chegando o tempo em que o Espírito vai ser derramado sobre toda a carne. E eu acredito que a igreja está entrando nesse tempo, onde nós vamos ver um grande avivamento chegar, onde os enfermos vão ser curados em massa, onde nós vamos ver cegos enxergando, mudos falando, paralíticos andando, mortos ressuscitando. Eu creio que nós vamos ver e vamos viver um grande avivamento, pessoas nas ruas sendo tocadas. Eu lembro, irmão, do avivamento em Pensacola. Eles começaram a viver um mover de Deus tão grande naquela cidade,
que as pessoas a quarteirões sentiam tanto da presença de Deus que elas entravam correndo dentro da igreja confessando os seus pecados. Uma cidade inteira foi afetada, bares fecharam, casas de prostituição fecharam, a cidade foi transformada. Depois procure aí o avivamento nas Ilhas Fiji, um avivamento que tocou não só a vida das pessoas, mas tocou a economia de uma cidade, a terra de uma cidade, uma terra que era árida, não dava nada. Os peixes naquele lugar estavam mortos, morriam. Depois que um grande avivamento chegou, pessoas começaram a se converter, Deus começou a curar a terra. Curar a terra. O que eu quero te falar é o seguinte: a nossa expectativa do que Deus está fazendo não diz só a respeito à salvação da sua alma, meu irmão. Tem muita gente que está olhando para o Evangelho e falando, não, está tudo bem, o que importa é eu ser salvo na minha alma e morar no céu. Ei, Deus quer mais do que isso na tua vida. Amém. Deus está te chamando para fazer parte da história, da restauração de todas as coisas, onde você e eu vamos ser participantes de uma operação sobrenatural do que Deus está trazendo sobre a terra. Nós vamos ver a terra física começar a mudar. Eu quero te falar, teve um aumento na colheita no Brasil de mais de 15% no meio da pandemia. Isso me dá esperança, porque nós vamos ver terras e mais terras florescendo, terras que não davam nada. Eu acredito que nós vamos ver a água chegar no Nordeste. Eu acredito que nós vamos ver os sertões a serem inundados e a seca ser banida por causa da presença de Deus, porque nesse tempo os principados e potestades vão cair e Deus vai ser reconhecido através de mim e de você, através das suas testemunhas, como o Senhor de toda a terra, como Deus de Pentecostes, aquele que é capaz de dar a colheita, aquele que é capaz de operar com a sua graça, com o seu favor, com o seu amor. Deus que é um Deus que não depende das circunstâncias, de estações, de época, mas é um Deus que trabalha em favor dos que o amam. E o que nós precisamos nesses dias é dar uma resposta a esse amor. Então Pentecostes não é só receber o poder, Pentecostes é dar uma resposta ao poder que nós temos recebido. E o que eu quero te falar nessa noite, eu já vou encerrar, irmão, mas o que eu quero te falar nessa noite, não perca de vista o que Deus está preparando. Não perca de vista o que Deus está fazendo para esses dias. Muitas pessoas estão desistindo no meio do caminho e achando que Deus perdeu o time. Ei, Deus cumpre as estações. E se você permanecer nele, está chegando um tempo em que nós vamos celebrar uma grande festa. Amém. Tem muita gente nesses dias que não aguenta mais, está doido para fazer uma festa. Está doido para celebrar, para se reunir, para comer um churrasco. Hoje nós fizemos uma reunião, uma escola de manhã com a igreja lá no Zoom, e os irmãos estavam ali falando, não veio hora disso acabar para a gente estar junto, comer um bolo, tomar um café, fazer um churrasco. Nós não vemos a hora disso. Irmãos, e eu fico pensando, Deus está preparando uma grande colheita onde nós vamos celebrar, onde nós vamos festejar, onde nós vamos celebrar por algo que não é transitório, não por uma alegria que passa, mas por uma alegria que tem a ver com a manifestação da realidade do reino de Deus em nós. Está chegando esse tempo, então levante sua cabeça, enxugue suas lágrimas, encha o teu peito de esperança, olhe para frente, levante os teus olhos, olhe para o céu, comece a discernir o tempo. Está chegando, um som está vindo do céu, o som de um vento impetuoso, e Deus faz as coisas como em Atos 2 diz, de repente, as circunstâncias vão mudar, de repente o poder de Deus vai chegar, de repente o reino de Deus vai se manifestar, e nós, a Bíblia diz que nós vamos ficar como quem sonha. A nossa boca se encherá de riso, o nosso pranto será convertido em alegria. A Bíblia diz, vós saltareis como bezerros desmamados na estrebaria. Uau, você já viu um bezerro quando nasce? Ele sai pulando de alegria. Irmãos, está chegando o tempo onde as nossas reuniões irão mudar de característica. Nós iremos celebrar, nós iremos dançar na presença dEle, nós iremos, explodir, irmão, de tanta alegria, por sermos testemunhas oculares daquilo que Deus está operando na terra através do seu povo. E sabe quem que Ele quer usar? Você.
Então levanta a tua cabeça, olha para o alto, celebra o Senhor, confia nele, tenha esperança. De repente, as coisas vão mudar. Pentecostes está chegando e eu quero declarar profeticamente que isso é um marco profético para a vida da igreja. Amém. Ele continua sendo Senhor de toda a terra. Ele continua sendo Senhor. Ele é dono da terra. Ele é o nosso dono. Ele é o dono da colheita. E Ele está agora mesmo com todo o seu plano acontecendo, com tudo em suas mãos e nos chamando para fazer parte disso. Pedro deu uma resposta. Se levantou e começou a testemunhar. Alguém que até pouco tempo atrás havia negado a Jesus, agora se levanta e começa a testemunhar a respeito de Jesus. Talvez muitos de nós estivéssemos como Pedro, tão sem esperança e tão decepcionado em ver Cristo indo para a cruz. Parece que o Evangelho era algo fraco, né? Quantos talvez estejam sem esperança olhando para o Evangelho e pensando que é algo tão fraco, tão ralo? Se perguntando por que Deus não fez isso, por que Deus não fez aquilo, por que Deus permitiu isso? Ei, eu acredito que quando Jesus veio ao encontro de Pedro e perguntou, Pedro, tu me amas? Pedro conseguiu entender o verdadeiro sentido do Evangelho, que não tem a ver com aquilo que Deus faz por nós, mas tem a ver com quem Ele é. E quem Ele é gera em nós uma confiança, uma esperança que não vai mais depender de circunstâncias momentâneas. Ele continua sendo, o mesmo ontem, o mesmo hoje, sempre será. Ele é aquilo que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o príncipe da paz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pão da vida. Ele é a porta, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, eu sou o que sou, e por ele ser o que ele é, não há nele nenhuma variação de mudança. Deus não mudou, é o mesmo Deus que criou todas as coisas, é o Deus eterno, que não tem começo, não tem fim, é o Deus que diz que naqueles dias ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Ele é e ponto, e ele é suficientemente e abundante na sua graça, favor e amor para conduzir a nossa vida como o Senhor da colheita. Como o Senhor que está no governo de tudo. Ele está no governo da sua vida, da sua casa, da sua família. Ele está no governo de todas as coisas. Ele está no governo do teu destino. Mas o que você precisa é dar uma resposta ao Senhor. É dar uma resposta objetiva e direta. E eu quero fazer algo aqui que eu sei que muita gente não costuma fazer na internet, mas eu preciso fazer isso para você nessa noite. Talvez você esteja afastado. Talvez você não esteja mais em comunhão com nenhuma igreja, porque você achou que o Evangelho, nada acontecia, as coisas pareciam que o tempo passava e nada acontecia. Deixa eu te falar, o Senhor está te chamando nesses dias, porque Ele ainda quer usar você como uma testemunha. Corra para Jesus, corra para Jesus. Talvez você que nunca entrou numa igreja esteja ouvindo essa palavra hoje. Deus tem um propósito para a tua vida, Ele está te chamando porque Ele te criou para que você pudesse viver cada projeto que na eternidade Ele gerou para que você vivesse. E a sua alegria só vai ser completa quando você começar a colher os feixes. A Bíblia diz, quem semeia com lágrimas voltará colhendo os feixes com alegria. E eu acredito que tem muita gente que viveu a sua vida com muitas lágrimas, mas chegou a hora de você ser esse feixe nas mãos do Senhor. Ele quer colher a sua vida, Ele quer recolher você, Ele quer te trazer para Ele, para você ser uma testemunha visível da operação do seu amor. Então renda a sua vida a Ele, entregue a sua vida a Jesus, vai aí mesmo onde você está, fale para Jesus, Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te confesso como meu Senhor e como meu Salvador. Diga isso mesmo para Ele, abra o seu coração para Ele. Talvez esteja afastado, fale para Ele, Senhor, eu quero me reconciliar contigo, eu estou voltando hoje, não vou esperar a igreja voltar. Eu vi muita gente falar, não, quando o templo reabrir, quando as coisas voltarem ao normal, eu vou voltar. Não, volte agora, irmão. Faça uma aliança com Ele agora. Corra para Jesus, fala, Senhor, eu quero celebrar, sabe por quê? Ele está preparando uma